Montesquieu foi um político, filósofo e escritor francês. Ficou famoso pela sua teoria de separação dos poderes, atualmente consagrada em muitas das modernas constituições internacionais, inclusive a Constituição brasileira. Aristocrata, filho de família nobre, nasceu no dia 18 de janeiro de 1689 e cedo teve sua formação iluminista. Revelou-se um crítico severo e irônico da monarquia absolutista, bem como do clero católico. Adquiriu sólidos conhecimentos humanísticos e jurídicos, mas também frequentou em Paris os círculos da boêmia literária. Em 1714 entrou para o Tribunal Provincial de Bordeaux, que presidiu de 1716 a 1726. Fez longas viagens pela Europa e de 1729 a 31 esteve na Inglaterra. Com 16 anos de idade, Montesquieu ingressou no curso de Direito da Universidade de Bordeaux. Nessa época, frequentou os círculos da boêmia literária de Paris. Com a morte de seu pai, ele herdou o título de Barão de La Brédée. Mais tarde, herdou de um tio uma propriedade rural produtora de vinhos que manteve pelo resto da vida e o título de Barão de Montesquieu. A filosofia de Montesquieu está enquadrada no espírito crítico do iluminismo francês, com o qual ele compartilha os princípios da tolerância religiosa, a aspiração da liberdade e denúncia de diversas instituições desumanas como a tortura e a escravidão, mas afastou-se do racionalismo abstrato e do método dedutivo de outros filósofos iluministas, para buscar um conhecimento mais concreto, empírico, realista e cético. O espírito das leis. Em 1748, Montesquieu publicou sua obra principal, O Espírito das Leis, obra de grande impacto, editada inúmeras vezes e traduzida para outras línguas. Nela, Montesquieu elaborou sua teoria política e resumo de suas ideias. Para Montesquieu, não existia uma forma de governo ideal que servisse para qualquer povo e qualquer época. Em O Espírito das Leis, Montesquieu elaborou uma teoria sociológica do governo e da lei, mostrando que a estrutura de ambas depende das condições em que cada povo vive. Assim, para criar um sistema político estável, tinha que ser levado em conta o desenvolvimento econômico e social do país e até determinantes geográficos e climáticos, que influenciavam decisivamente na forma do governo. Ele considerava que cada uma das três formas de governo era baseada por um princípio. A democracia baseia-se na virtude, a monarquia na honra e o despotismo no medo. Ao rejeitar o despotismo, afirmava que a democracia se era viável em repúblicas de pequenas dimensões territoriais, decidindo-se em favor da monarquia constitucional. Sua contribuição mais conhecida foi a doutrina dos três poderes, baseada em Locke, em que defendia a divisão da autoridade governamental em três setores fundamentais, o executivo, o legislativo e o judiciário, cada um independente e fiscal dos outros dois. Montesquieu faleceu em Paris, França, no dia 10 de fevereiro de 1755. As teorias dele exerceram profunda influência no pensamento político moderno. Inspiraram a Constituição dos Estados Unidos de 1787, que substituiu a monarquia constitucional pelo presidencialismo e exerceu uma influência decisiva sobre os liberais, que levaram à Revolução Francesa de 1789 e a construção posterior de regimes constitucionais em toda a Europa. Suas principais obras foram Cartas Persas, Considerações sobre a causa da grandeza dos romanos e a sua decadência, O Espírito das Leis, e algumas das suas frases são, entre parênteses, as viagens dão grande abertura à mente. Saímos do círculo de preconceitos do próprio país e não nos sentimos dispostos a assumir aqueles dos estrangeiros. O estudo foi para mim o remédio soberano contra os desgostos da vida, não havendo nenhum desgosto de que uma hora de leitura não me tenha consolado. A corrupção dos governantes quase sempre começa com a corrupção de seus princípios. É uma verdade eterna. Qualquer pessoa que tenha o poder tende a abusar dele. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Fecha parênteses.